Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando mais especificamente sobre a responsabilidade civil. Lembrando que até o presente momento nós já trouxemos 4 pontos, 4 tópicos. Falamos de uma natureza introdutória, conceito, classificações, elementos necessários para a existência de uma indenização civil, falamos da teoria do risco, das excludentes da responsabilidade civil e no tópico 4, pelo menos nosso último tópico, ventilamos sobre a responsabilidade civil indireta, aquela responsabilidade objetiva por fato do animal, por fato da coisa ou por um ato realizado por, obviamente, um terceiro. Tudo bem? Mais do que so far, so good. Entramos daí no nosso tópico de número 5. Um tópico, em verdade, que traz a sua natureza, em sua essência, questões práticas. Aquelas questões que vocês vislumbrarão com uma certa habitualidade, com uma certa periodicidade ou com uma certa frequência nos escritórios que em breve possuirão e que em breve terão, Tudo bem, tudo tranquilo, sossegado, sussa, show. No bloco passado, ventilamos aí o 5.1, a responsabilidade do condomínio, tudo tranquilo. No tópico número 2, 5.2, falamos sobre, no caso, a responsabilidade de uma transportadora. E falamos também de transporte gratuito e até mesmo do transporte aeronáutico, onde ventilamos o overbooking e extravio de bagagem. Tudo bem, a partir de agora, quero trabalhar com vocês a responsabilidade de determinadas profissões, a responsabilidade, em outras palavras, de determinados trabalhos, de determinados ofícios. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas antes de nós começarmos a ventilar essas profissões, e já antecipo, trabalharei 3 profissões. 3. Por que 3? Porque 3 é mágico, Porque 3 é holístico, Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris e Horus, Eusades, Poseidon, não é isso? Lembrando também que quando a gente fala de O Hobbit, nós temos Gimli, Aragorn, Legolas, Nós temos Harry, Rony, Hermione, Han, Luke, Leia. Tudo bem, tudo tranquilo, sussa. O que é importante falar antes de adentrarmos nessas profissões, nesses ofícios? Primeiro detalhe, gente. Antes de qualquer coisa, nós precisamos observar se essa atividade é uma atividade de fim, que obviamente assegura um determinado resultado, ou é uma atividade de meio. Um meio para se alcançar determinado fim. E por que isso é importante? Porque se a atividade for uma atividade de resultado, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Então, se a atividade for uma atividade de resultado, se a atividade é uma atividade de fim, a responsabilidade ela é objetiva, Independe de dolo, independe de culpa. Agora, se é uma responsabilidade de meio, é necessário, é imprescindível, é justo e necessário o quê? A demonstração do dolo e a demonstração da culpa. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo sussa, tudo sossegado. Com essa informação impactante, coloquem ali, um grifo, coloquem um asterisco, coloquem MC Kevinho, porque MC Kevinho, olha a explosão. É uma informação bombástica, Grifem essa informação. Nós veremos, então, a partir de agora, obviamente, a responsabilidade de determinadas profissões. Então, vamos adiante, vamos além, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. 5.3, quero falar com vocês sobre a responsabilidade do advogado, responsabilidade civil do causídico. Em breve, se já não exercem essa determinada função, mas em breve vocês se tornarão advogados e, obviamente, começarão aí a realizar contratos de prestação de serviço, pautados na tabela de honorários da OAB. Como advogados, vocês não asseguram o resultado porque não tem como prever o tipo de decisão. Notem que o nosso judiciário, apesar da segurança jurídica, possui, obviamente, entendimentos diversos para a mesma situação. Que loucura, prof! Exatamente. Então, como que vai assegurar um determinado resultado? Não há como, não tem maneira de tanto. Por essa razão, obviamente, a atividade do advogado é uma atividade de meio. A atividade do advogado, do causídico, é uma atividade de meio. Ou seja, você assegura para o seu cliente que, obviamente, se valendo de todo o arcabouço jurídico, de todas as teses existentes e havidas, ofertará a melhor defesa possível dos interesses da parte que representa. Tudo bem? É essa a ideia, então, aqui existente. É essa a ideia a vida. Ou seja, é uma responsabilidade
uma atividade de meio, então uma responsabilidade subjetiva. O advogado, ele só responde se ele agir com dolo ou se ele agir com culpa. Exemplo, um grande exemplo, como já ventilamos em aulas passadas, é o exemplo da teoria da perda de uma chance. Aquela situação, então, em que o advogado muitas vezes perde um prazo recursal, um prazo de contestação, e daí? E daí que ele prejudica a parte, que possuía, obviamente, né, uma probabilidade de receber aí um desfecho mais favorável. Tudo bem? Então, a atividade do advogado, atividade de meio, responsabilidade subjetiva. Sussa, sussa, leve, leve, mais do que sou far, sou good. Vamos falar então, segunda, né? 5.4, a atividade ou a responsabilidade aqui, né, do dentista. O dentista, ele também oferta, né, uma atividade de meio, né, uma atividade de meio. Ocorre, entretanto, né, que a depender da atividade desse dentista, ela pode ser sim uma atividade de resultado. Então, nessa situação, precisamos vislumbrar se ela vai ser de meio ou de resultado. Em regra, é de meio. E se for de meio, responsabilidade subjetiva, né, em situações que sejam tão somente de natureza estética, de resultado, daí sim uma responsabilidade objetiva. Vou explicar isso melhor dentro da proposta acerca do médico, que é muito similar. Então, 5.6, responsabilidade dos médicos, né? Ou se vocês preferirem, danos médicos. Muito usual. Hoje temos aí inúmeras especializações dirigidas, obviamente, em instituto, né? Direito médico, que interessante, que bacana. O que é interessante falar? Que, em regra, gente, o médico, ele não tem como assegurar o quê? Salvar a vida de um paciente. Ele não tem como trazer, então, obviamente, né, essa garantia. Por isso que a atividade do médico, em regra, é uma atividade de meio, e sendo, em regra, uma atividade de meio, o que acontece? Responsabilidade subjetiva. Em regra, atividade de meio, responsabilidade subjetiva. Ocorre, entretanto, que nós não podemos aí nos esquecer daquelas hipóteses de cirurgia plástica. A cirurgia plástica, onde o sujeito ele garante, né, o médico, determinado resultado. Ele fala assim, olha, eu vou colocar uma prótese de silicone e assim o seu seio ficará com tais contornos, né? O que acontece? Se os contornos não estão bem assegurados, se os contornos não estão nos moldes previamente avançados, nós temos uma responsabilidade objetiva. Por que objetiva? Porque o médico, ele trouxe o quê? A garantia de alcançar certo resultado. Ele trouxe a garantia de alcançar certo fim. Só puxe uma observação. Qual que é a observação? Muitas vezes, quando a gente fala de cirurgia plástica, a pessoa ela sempre fica com a cabeça, né, voltada. Ah, é uma obrigação de resultado. Ah, é uma obrigação de fim. E notem, nem sempre. Por que nem sempre? Eu explico. Vamos supor, pegou fogo em determinada residência, né? Humilde residência do Michel Teló. E daí, Leonardo, pega fogo, cabaré, né? O que acontece? Pegou fogo naquela casa. A pessoa se queimou. A pessoa ficou, na verdade, marcada ad eterno. E, obviamente, foi necessária, em razão dessas queimaduras, uma cirurgia interventiva. Uma cirurgia, né, realizada, obviamente, por intermédio de um cirurgião plástico, mas, obviamente, com a proposta não de alcançar determinado resultado, mas sim de diluir, né, aquelas feridas, aquelas chagas que se apresentavam. Então, nessa situação, ainda que seja uma cirurgia plástica, seria uma cirurgia de meio e não de resultado. Sempre, então, é importante observar o tipo, o caso concreto que está sendo ofertado, né, à sua frente. De qualquer maneira, é interessante observar, ainda quando a gente fala de médico, o chamado artigo 15 do Código Civil. O artigo 15 do Código Civil, pautado no princípio da boa-fé, né, e também pautado, obviamente, no direito à informação, ele traz o chamado termo de consentimento ofendido, né, termo de consentimento trazido, obviamente, para eventuais clientes. E por que isso é importante? Esse termo de consentimento informado, esse termo de consentimento noticiado. O termo de consentimento, ele faz com que o médico, antes de realizar determinado procedimento, ele pontue, né, os riscos existentes. É óbvio que esse termo de consentimento
ele não exime a responsabilidade do médico, né? Mas ele traz uma maior guarida, tanto para o médico, como também, obviamente, para o paciente de maneira pré-cirúrgica. Termo de consentimento informado, termo de consentimento noticiado. Artigo 15 do nosso Código Civil. Tudo bem? Dentro dessa proposta, ainda acerca do médico, quero fazer três apontamentos. E por que três? Porque três é mágico. Por que três? Porque três é holístico, né? Lembrando-se sempre de passado, presente e futuro. Lembrando-se sempre do estado da água, né? Líquido, gasoso e sólido. O primeiro apontamento que eu quero trazer para vocês é aquela intervenção, né? Realizada por oftalmo, como exemplo, uma cirurgia de miopia. A cirurgia de miopia, gente, ela é uma cirurgia, como a gente já sabe, que é de meio, né? Então, em outras palavras, só haveria uma responsabilidade do médico se, enfim, né, a visão do indivíduo piorar. Ou seja, se não houver piora, não há a possibilidade de, né, pleitear uma eventual indenização civil nessa determinada hipótese de cirurgia de miopia, tá certo? Segunda coisa que eu tenho para trazer para vocês, segundo apontamento geral, né? Hospitais, clínicas. Os hospitais e clínicas, eles, na verdade, né, ofertam um consumo. Então, esses hospitais e clínicas, eles respondem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de maneira objetiva, né? E essa é a regra, de maneira objetiva. Não, obviamente, né, que se houver um erro do médico, nada obsta que essa eventual clínica, esse eventual hospital, ele, de uma forma, com uma ação regressiva, busque, né, no médico culpado pela intervenção cirúrgica indevida, busque aí apaziguar os custos tidos, né? Então, em regra, hospitais e clínicas têm uma responsabilidade objetiva em virtude do consumo. De qualquer maneira, é importante falar que o STJ, em algumas situações, ele entendeu que, né, ainda que seja natureza de consumo, também seria importante demonstrar o dolo e a culpa para o hospital vir aí a responder. Salvo, né, naquela situação de septicemia, ou seja, infecção generalizada, onde haveria sim uma responsabilidade objetiva. Mas temos alguns julgados esparsos nesse sentido, tudo bem? Em regra, hospital e clínicas respondem de maneira objetiva. E por fim, para terminar, o que acaba sendo bastante interessante, muitas vezes surge, pelo menos nos certames, sejam de OAB ou de concursos públicos, é aquela antiga discussão acerca da transfusão de sangue e testemunha de Jeová, né? Uma vez que os testemunhas de Jeová, interpretando leis vídicos, onde está escrito não misturarás teu sangue com o de teu irmão, compreendem, né, a inviabilidade da transfusão de sangue. E daí sempre se perguntam, sempre se perquirem, né? O que? É obrigado a fazer a transfusão de sangue ou não é obrigado a realizar a transfusão de sangue? Juridicamente, como que acontece? Nós temos aí uma ponderação. Ambos são princípios, então se são princípios, são mais abstratos, devem ser ponderados. Quais são os valores aqui? Liberdade de crença, né, e o direito à vida. Então, direito à vida e liberdade de crença. Qual deles que prevalece? Depende! E essa é a melhor resposta do universo jurídico. Depende do quê? Eu explico, né? Depende da idade do indivíduo. Se o indivíduo ele for menor de 18 anos, né, prevalecerá a vida. Por que prevalece a vida? Prevalece a vida se ele é menor de 18 anos, porque nada obsta que em momento futuro ele opte por uma outra religião, né? Ele de repente vira e fala assim, quero ser da religião maradoniana. La mano de Dios? É possível? É possível, sem grandes entraves. Só que se maior de 18 anos, né, de acordo aí tanto com a doutrina e de acordo com as decisões que estão sido realizadas, prevalecerá o direito à crença. E por que direito à crença? Justamente em virtude do artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Qual que é o artigo 1º, inciso 3º? Qual que é o fundamento da nossa Bíblia política? A dignidade da pessoa humana. Não adianta nada você ofertar, né, para esse indivíduo o direito à vida se ele não se sentir digno perante os seus próprios pares. Tudo bem? Dito isso, então, nós terminamos, pelo menos, essa responsabilidade dirigida, voltada aí para determinadas profissões, né? Já falamos então de médico, falamos de advogado e de dentista. No próximo bloco, eu ainda quero trabalhar com vocês outras responsabilidades, né? Antes de entrar no estudo e no Instituto do Dano, né? Onde falaremos de dano material, dano moral e tudo mais. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais, grande beijo no coração. Tchau, tchau.